da terra, a fonte das águas. Shalom. Alô, som, teste. A gente já vai dar início ao culto ao Todo-Poderoso, tá? Fez os céus e a terra, a fonte das águas. Nos perdoe pelo horário, mas eu acredito que até o final desse mês eu já vou ter a minha Merkabah, através do poder do Altíssimo. Eu vou adquirir a Merkabah do Altíssimo, né? Ezequiel, o Eterno lhe emprestou 18.000 Merkabahs para Ezequiel. E acredito que nós aqui vamos ter, porque tudo que eu tenho é do Eterno, não é meu. E nós vamos ter a nossa autonomia, a nossa Merkabah, né? E a gente tendo a nossa Merkabah, a gente se desinflama automaticamente da dependência das nações, porque as nações, elas são, irmã Tânia, inflamadas pelo pecado, pelo haverá. E por isso, às vezes, a gente falha diante do Altíssimo, porque a gente tem essa ligação com as nações, entendeu? Então, a nossa Merkabah, que é o nosso carro, né, espiritual e físico, a gente vai obter em breve, para evitar de chegar atrasado ao culto e ficar um constrangimento. A Merkabah vai chegar. A Merkabah é a carruagem de fogo celestial que vai estar chegando a qualquer momento aí, eu creio, né? Tudo depende do meu término com o voto ao Altíssimo, e eu acredito que eu vou conseguir terminar esse voto com a honra do Todo-Poderoso, é lógico. Irmão Valdo, estou muito feliz de estar aqui esta noite com o irmão Valdo, com a irmã Eunice, com a irmã Tânia, com a Kadosh Baruch, que é o Espírito, o Santo do Eterno, com Yeshua, que já chegou aqui, ele é onipresente, é um espírito evoluidíssimo. Está aqui, fique à vontade, Yeshua. Tu bem sabes que esta bênção aqui lhe pertence, né? Eu estou muito feliz pela tua presença, fique à vontade. A palavra é tua, pode me usar qualquer pessoa, até de fora. Fique à vontade, meu querido, Yeshua está aqui. Aniahu significa eu estou aqui. Yeshua sempre diz isso quando ele faz o culto dele. Aniahu, estou aqui, amém, seja bem-vindo, Elohim Rafael. Assim é o comportamento de Yeshua lá em Israel. E essa noite não vai ser diferente. Obrigado pela fidelidade, pelo trabalho, né? Hoje eu trabalhei bastante lá perto do Jesus e vim correndo, cheguei já na Aroeira 4h20 de casa. E obrigado pelo trabalho lá no bairro dos Milionários que eu estou lá, pessoal que é abençoado financeiramente, né? Obrigado por estar lá com o povo. Pessoal bacana, me tratam bem, ninguém me trata mal lá. E eu estou muito feliz de que o Deus Eterno tenha me abençoado com o trabalho lá, né? Bom, antes de nós darmos início à palavra, a gente pôde falar o capítulo 15, 16 e 17 de Shemot, a forma de deixar a dependência abusiva. A gente vai falar de Juízes 4:4 a 5:31. Vamos falar de Yohanan. Hoje a palavra de Yohanan vai ser maravilhosa, né? No capítulo 6, 22, a gente vai falar do Guf, de uma forma Guf hoje. Guf é as nossas 6 roupas que a gente tem. Nós não temos somente esse corpo ele contém 6 roupas, 6 vestes. E Yohanan falou isso aqui em Yohanan 6, 22 ao 40. Nós vamos tratar do nosso Guf, que é o nosso corpo de carne, né? As nossas vestes. A gente vai fazer esse retrato com os 6 raiões, com o xixi raion, né? Os 6 dias da emanação do Altíssimo da semana. E no final nós vamos
falar do Guf-Guf, que é o Terrelim 66, uma purificação da simultaneidade do Guf espiritual, que é a nossa alma espiritual, e do Guf, que é a alma animal nossa. Tá? A gente vai encerrar uma forma maravilhosa de deixarmos o Egito, deixar o faraó para lá, deixar os erros para lá, deixar tudo aquilo que inflamou a nosso ouvido, a nossa boca, né? O distúrbio cognitivo que a irmã Tânia teve, comentou comigo agora ali, no ponto, né? Cláudio, o problema emocional atacou o meu sistema cognitivo. Já 2 vezes você entrou no ônibus e eu não sabia se você estava ali ou não, ficou para trás. Né? Tânia ficou para trás, mas veio no ônibus e tive que gritar para subir. Então, isso foi por causa do problema emocional, deixou ela, abre aspas, lerda, né? Ela ficou com esse bloqueio de medo, será que é para mim ir mesmo? Ela ficou travada assim. Então nós vamos tratar disso no 66, tá bom? Eu não, o Eterno vai fazer isso, e eu estou muito feliz pelo trabalho, pela dignidade. Espero que vocês recebam esse pão da vida. O Tesouro está chegando agora. Agora que ele está chegando ali. Espero que vocês recebam o pão. É um pão delicioso que vai nos nutrir. Né? Espero que aquela irmã que esteve aqui entre na nossa emuná, na nossa família. Aqui é um lugar extremamente saudável com relação ao reino do Eterno, né? A nossa Constituição do Criador, ela é uma Constituição provocada pelas nossas ações, né? Tudo que a gente faz, irmãs, é santo, né? Então, tudo que a gente faz é uma Constituição ao divino e do divino. Então, se eu errar, eu vou receber punições. E caso eu me santificar, eu vou receber livramentos, energias maravilhosas, como aconteceu, não vou contar agora, no final eu conto aqui, vocês me lembram, algo que nunca aconteceu isso comigo, mas essa semana me ocorreu isso ontem, né? Na sexta-feira aconteceu isso comigo pela manhã, algo que é impressionante, lá no bairro do Tubo. Indo para o trabalho e, de repente, na hora de descer do ônibus, tinha uma senhora, uma jovem, toda de vermelha, jovem, mala vermelha, blusa vermelha, as vestes dela eram vermelhas, a da senhora era azul marinho, e eu disse para ela, quer que eu ajude a descer a mala deve ser muito pesada, né? E ela me deu a mala, eu peguei achando que era muito pesada, estava vazia, estava leve. Eu desci as escadas e entreguei a mala à moça. E ela ficou com uma senhora se indagando, conversando, ela ficou admirada pela minha gentileza, mas eu estava com pressa e fui caminhando para o trabalho. E andei mais ou menos 100 metros. Andei 100 metros, normal, para o lado esquerdo. E o que aconteceu? Irmã Tânia, irmã Eunice, irmã Walter, essa moça estava a 100 metros à minha frente. Acredite se quiser. Eu tinha deixado ela para trás. Ela apareceu na minha frente, andando na minha frente, 50 metros à frente. E eu não entendi nada. Então, às vezes, a gente lida com o mundo espiritual sem nem saber o que é. Certamente era uma pessoa de uma outra dimensão, ou um outro espírito. Porque é impossível você deixar a pessoa aqui andar e quando chegar lá na esquina, ela está lá na sua frente, não tem lógica. Não estava com a senhora, ela estava sozinha, lá na frente. Aconteceu isso comigo ontem, 15 para as 8 da manhã, né, lá no Parque do Touro. Então, a gente precisa entender que esse mundo aqui é complexo e a gente tem que saber como trazer a lida, né? Eu fui fazer uma gentileza, fiz, mas
ser de um outro mundo, não era daqui. Né? Nunca me aconteceu isso, mas tem acontecido com alguns judeus na Bahia também, assuntos muito parecidos com esse. Colegas meus que a gente tem a mesma imunar, têm ocorrido situações como essa. Bom, vamos fazer a tefilá, a oração ao divino, tá bom? Para a gente dar continuidade à tarefa de ontem. A gente comentou um pouco da Parashá Beshalá, tá? A 16ª porção da Torá do Altíssimo. A gente é a número 10, tá? Ou melhor, ela é 16, nós falamos o número dela é o 10. E nós iremos tratar de um livro de Shoftim, Juízes 4. Vamos tratar de Yohanan, vamos falar do Guf espiritual, o físico. Vamos falar do sinal do Guf sobre nós. Os 3 reis tiveram esse sinal quando Yeshua nasceu. E o Terrelim 66, que vai tratar da simultaneidade dos Gufs. Gufs é as 6 vestes do nosso corpo. Nós não temos somente na unidade de carne, mas é constituído de 6. Né? Podemos afirmar, ano passado, nós tratamos isso, que o nosso ave principal é o Todo-Poderoso e a nossa mãe é a Torá. Também entendemos que a segunda parte do lado paterno nosso, que foi na Parashá Vaerá, né? É a Parashá do Shemot 6, se eu não me engano, sobre a fita do RNA, que a gente tratou ano passado, o grande livramento do Altíssimo, né? E falamos que Adão e Havá eram nossos pais também, em segunda instância. Falamos que Cã e a sua esposa seriam o nosso terceiro pais, né? O nosso quarto pai, a gente entende que é os nossos pais biológicos, né? Também tem essa consideração. E entendemos que nós somos também essa formalização de pais e mães. Então, esse Guf, que são as 6 vestes da nossa alma e do nosso corpo, nós vamos tratar essa noite, tá? Para que a gente entenda quem somos nós, né? Lá na religião que a gente passou, né, por um tempo lá, a gente não tinha esse entendimento das instruções do Altíssimo. Nós não tínhamos. Nós éramos pessoas que agiam com uma emoção. Nós vamos adorar o Altíssimo, mas pela emoção. Ou porque ali tem muita gente, ou porque tem pula-pula, ou porque tem promessas de muito dinheiro e poder na terra. Né? O trono da terra é muito importante. Então a gente tinha essa inclinação lá. E aqui não, aqui a gente entende quem somos nós, como é o nosso corpo, da onde nós surgimos, o que é Guf, o que é uma veste de carne, que é o Guf, o que é essas 6 vestes, o que significa esse mecanismo e também o porquê a gente passa por determinadas situações. Nós vamos tratar isso, tá, bem no finalzinho da porção da Parashá. Então vamos fazer a tefilá, tá? Vamos fazer a tefilá do Altíssimo. Abra seus corações nesse momento, irmã Eunice, irmã Tânia, irmão Valdo, você que está ouvindo, né? Você não vem aqui, mas ouve, né? Abra teu coração, abra o teu entendimento. Se você e eu, nós não abrirmos o coração, não terá como o Eterno causar a manifestação da honra dele sobre nós, tá bom? Abra seu coração, entenda que o Eterno é que está causando essa fala, causando esse culto e trazendo uma forma de sarar
as feridas, trazendo a libertação do seu povo e causando aquilo que a gente mais deseja, a verdade, né? Vivemos num mundo de iras, mentiras, enganos, desilusões, frustrações, várias energias malignas, terríveis, que têm aprisionado o povo do Eterno. Mas essa noite, o Eterno vai causar uma forma extremamente benéfica de como nós deixarmos todo esse processo de ira, né? Todo esse processo de medos, frustrações, de pobreza, de miséria, de escassez, de falta do próprio gurte, né? Quantas pessoas têm um gurte, têm a carne, mas não vive a carne, né? A carne também é para ser vivida, sim, né? Ainda que da carne se nada aproveita, mas ela é o nosso carro-chefe, ela tem que ser santificada, tá bom? Vamos orar, vamos fazer a nossa tefilá essa noite. Casa de oração, Casa de Levi, Rua 10, 293, bairro Ajuda de Baixo, cidade Macaé, Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma sinagoga que nasce nesse país, nessa região. Estamos felizes, Eterno dos Exércitos, por Vossa Majestade abrir-se Dalat, esta porta espiritual e física. Caia por terra todo mal que inseriram, lançaram, ou pensaram, ou concatenaram, ou imaginaram sobre essa congregação, sobre cada membra e cada membro aqui existente e não existente. Ó Eterno dos Exércitos, teu nome é Yahal. Nós bendizemos o teu Kadosh nome esta noite. Pelo mérito do seu filho Yahushua, vamos dar início ao culto solene, somente a ti, louvor e adoração a Yahweh, o Eterno dos Exércitos, o Kadosh do povo cananeu, do povo hebreu e de todas as nações. Ó Eterno dos Exércitos, o Todo-Poderoso das nações, esteja conosco esta noite, abra os caminhos, remova os ferrolhos, os ferros, remova os céus de bronze, o chão de ferro. Ó Eterno, que o Senhor venha esta noite falar com o seu povo através da Kadosh instrução. Limpa, queima e lança no fogo toda amarradura, todo mal, feitiço, macumbaria feito no voodoo, na magia branca, magia negra, na quimbanda, na umbanda, no candomblé, na igreja católica, na igreja cristã, em todos esses lugares malditos, que Adonai queime e mate todas elas e eles, que não fique nenhum xadim demônio em pé. Que esta noite, Amalaro, Rafael, Miguel e todos os malares de guerra e de luz do Todo-Poderoso ser conosco esta noite aqui. Oração contrária seja queimada e destruída, e toda a sua descendência jogada no mar do esquecimento. Que eles não possam mais progredir na vida, e que Adonai Tsebaot ser conosco nesta congregação, nesta bairro, nesta cidade, em toda esta região aqui. O Todo-Poderoso é conosco. Eterno, quebre a maldição agora. Qualquer pensamento negativo seja destruído nesse momento. Que sejam envergonhadas e envergonhados inimigos, declarados e não declarados, falsos, involutivos ou volutivos, oguns, eguns, demônios, xedins, todo tipo de feitiçaria e macumbaria seja queimado agora, pelo mérito de Yeshua HaMashiach, e todos dizem amém. Elohim é rei fiel, só o Todo-Poderoso é o fiel aqui, e não há um outro. O Eterno esta noite vai passar com seu azeite da unção, ungindo cada alma aqui, cada canto, cada terreninho 90 desta congregação espiritual e física. Ó Eterno, visite as contas bancárias das suas e dos seus. Visite cada vizinha e vizinho nosso aqui. Liberte do mal, da cigarro, da maconha, da feitiçaria, da macumbaria. Liberte todos os nossos vizinhos da cocaína, da umbanda, da quimbanda
de todo tipo de amarração e mentira que Satanás impregnou sobre as nações. Eterno, liberta seu povo, traga-os para Sefer Torá, que esse povo venha vibrar, respeitar e estar diante da Torá noite e dia, para que seu nome seja exaltado, honrado e elevado sobre esta terra. Eterno dos exércitos, Yeshua, ser conosco, fique à vontade, meu querido, Kadosh Baruch é conosco, e essa noite o Eterno vai falar com todos, amém? Amém, bendito é o Eterno, que vocês fiquem à vontade nesse momento. Nós vamos agora estar tratando da Parashá Shemot, capítulo 15, que a gente deu início ali, nós falamos do 15, mas não terminamos. A gente vai estar fazendo esse tratamento do 15 e logo, capítulo 15, e em seguida nós vamos para o livro de Haftará, Juízes 4, tá? A gente vai trazer esse entendimento. Quero pedir perdão pelo horário, pela minha voz também, que está um pouco embargada devido à constipação, né? A gente ficou constipado bastante, né? E por isso, devido a essa brusca queda de temperatura, eu fiquei um pouquinho, assim, não só como eu, alguns irmãos também de Israel e também de Moçambique, alguns irmãos de São Paulo também estão bastante constipados, né? Vários sacerdotes estão com esse mesmo sintoma. Não sei se é também pela atmosfera do plano espiritual, físico, mas pode ser do espiritual também, né? Alguns ataques, isso é normal, tá? Nesse mundo que a gente vivemos, porque a gente combate, né, as trevas, e isso causa esse enfrentamento. Muito bem, sejam bem-vindos. Shemot, tá? Vamos abrir Shemot 15, a gente vai falar um pouquinho do cântico de Moshe Rabino, de abençoada memória, nosso querido Moshe, que tem o seu cântico aqui no 15, lá em Devarim também, ele tem o seu cântico ali, em Devarim 33, foi essas últimas palavras, né? E esse cântico aqui, irmãs, traz algo assim como o Terrilim 19, né? Quem vibra o Terrilim 15 e o Terrilim 19, 15 vezes por dia, e o Terrilim 19, 15 vezes por dia, vai vencer todas as batalhas agora e também no mundo vindouro, tá bom? Fique claro sobre isso. Assim como chamou de 15, que diz assim: então cantou Moshe e os filhos dos hebreus esse canto ao Adonai Lemor. Cantarei a Adonai, porque honrosamente triunfou, lançou no Ian o cavalo e o seu cavaleiro. Até aqui, essa é a primeira parcial do cântico de Moshe. O cântico de Moshe é, na verdade, a declaração genuína de nós sacerdotisas. Nós sacerdotes, irmã, aqui ele diz que, pelo nosso cântico, tá? O carro-chefe das nações, que são os cavaleiros, tá bom? Assim como o seu cavalo caiu por terra no Ian, tá bom? E o que é o Ian, hein? O Ian é a determinação do próprio divino, tá? Propriamente dito. O primeiro nome do Eterno, o bigrama do Eterno é o Iá, né? Como a gente sabe, né? E o Ian tem um Nun, a letra Nun no final. Então, o Ian Suf é um mar de juncos, é a grande falácia das nações. Então, todas aquelas pessoas que carregam o ego no cavalo, elas vão cair no Ian Suf, ou seja, nesse grande mar de desilusões, nesse grande mar de pecados, nesse grande mar de fúria do Altíssimo, tá? Então, quando a gente estuda, a gente tem um cântico ao Altíssimo. Tanto no Shemot 15, como no Terrilim 15, como no Terrilim 19, como em Shemot 33. Então, esses 4 capítulos bíblicos nos ensinam como cantarmos ao Eterno. Nós, judeias, nós somos judeus, né? Hebreias. Nós cantamos. Como é o cântico aqui? É com batuque, com pagode, é com guitarra, violão? Podemos até
instrumentos americanos, né? Porque os nossos instrumentos são africanos, árabes, do Oriente Médio. Não tem instrumentos do altíssimo eletrônico, isso não existe. Todos os instrumentos nossos são acústicos, não tem via de energia elétrica. A gente pode usar, mas pelo Eterno não deveria, somente os acústicos, como o aduf, né, das mulheres de Miriam, aduf, que é o pandeiro, né? O nome é aduf, mas fizeram o nome agora como pandeiro, né? Então, o Eterno gosta de tudo natural, ele não gosta de nada dele selado pela mão do homem, tá? Fique claro sobre isso. Então, a forma de nós louvarmos o Altíssimo é na questão de estudo da Torá e também de elevação das 10 sefirot. Então, aqui no Aleph, no 1, todos os cavaleiros e seu cavalo caiu no Yansur, né? Eles vão cair nessa palavra, né? E muitos têm entrado nesse ano. Nós não, nós estamos fora. A gente vai estar em seco pelo meio do Yan, né? Pelo fato de que a gente não participa energeticamente das nações, né? Muitas pessoas podem achar a gente um pouco insípida, inodoro, né? Sem odor, sem cheiro, insípida, né? Arrogante, omitida, omitido, mas não é a formalização da santificação com o divino. Então, por isso, irmãs, irmão Valdo, que a gente tem esse cântico ao Altíssimo. Moshe, os filhos dos Hebreus, esse cântico ao Eterno, dizer: cantarei a Adonai, porque honrosamente triunfou. Então, o Eterno, através da sua honra. Onde é a nossa honra, irmã Tânia? Onde é a honra da nossa fé? A honra de Roma é o físico e dinheiro, né? A honra dele. Você abre o YouTube e bota numa pessoa de Roma a pregação, a honra deles é o quê? Eis que te digo que você vai ter tudo de bom. Eu vejo uma chave, eu vejo um carro, é a honra deles. Eu vejo, olha, um apartamento, eu vejo que você vai conseguir emprego na Petrobras. A honra deles é física. E a nossa é a espiritual, é a Torá. Essa é a honra do povo hebreu. A honra nossa é o estudo. E por isso Adonai triunfou. E sempre nós iremos triunfar. Tá? A palavra triunfo é maravilhosa, né? Eu aprendi ela com a minha bisavó, Cláudia. A palavra triunfo, Cradinha, me chamava de Cradinha. É magnífica, meu filho. Porque quem recebe o triunfo do Eterno, meu filho, já tem o seu galardão certo. Então nós, essa noite, vamos buscar o triunfo do Altíssimo através dos ouvidos atentos da Torá. E não a bens materiais, porque a gente deu um exemplo aqui ano passado, não foi, irmão Valdo? A gente deu um exemplo de super-homem, né? Demos o exemplo de super-homem, demos os exemplos de Rubem Barrichello e de Schumacher, né? E Schumacher, todas as vezes que o Rubem Barrichello iria ganhar na Ferrari, o chefe Jean Todt, o francês Jean Todt, ligava para Rubem frear e Schumacher ganhar. Então ali havia esse complô contra Rubem, como se ele fosse um homem de segunda oportunidade, né? E Schumacher fosse o cabeça. E o Eterno corrigiu isso em Schumacher, em todos ali. E Jean Todt ficou um homem numa situação de bastante prevaricado, né? Não vou nem entrar em mérito disso, e Schumacher ficou tetraplégico, né? E Rubens Barrichello está muito bem hoje. E o outro foi o próprio Superman, que ele era uma pessoa que foi se esquiar também lá na Suíça, caiu do cavalo e ficou tetraplégico também, né? E ali, com todo o dinheiro, ele não pôde usufruir. Então a honra das nações é física. E eles querem comprar a honra dos outros, só que no final perde a batalha, né? O cavalo, seu cavaleiro, foi jogado no Iasof, né? Enquanto que as filhas e filhos dos hebreus andaram seco pelo meio do mar, né? Então esse cântico que a gente tem é importante para que nós recebamos o triunfo do Eterno, né?
Passuque 2. Adonai é a nossa força, é o nosso cântico. O Eterno foi a nossa salvação. Este é o nosso Criador, portanto, lhe farei uma habitação, o Eterno de meu Pai, por isso o exaltarei. Então a gente entende que o Eterno do nosso Pai. Quem é o nosso Pai aqui? Nosso Pai é Abraão. Nosso Pai é o pai de Ram, o pai de Cã. Abraão foi um homem extremamente fiel, nascido ali no Iraque, né? Saiu da parentela, andou no deserto 600 quilômetros, chegou em Canaã,